Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos. Convidar aqui, esperar o pessoal entrar. Nossa live de hoje, então, vai ser um tema muito especial, que a gente vai falar sobre aromaterapia e autismo. Na verdade, eu vou entrevistar a Graziella, que é uma querida, né? Ela tá entrando aí para participar da live. E a Graziella vai contar para a gente um pouco da história dela, né? Eu vou deixá-la se apresentar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom, Grazi? Tudo jóia. Que Estamos bom que esperando o você pessoal está chegar, aqui. né? Sim, bem-vinda, viu? Muito Obrigada, agradecida por você ter aceitado obrigada. o nosso convite. Eu estou muito feliz de participar dessa live, porque assim eu posso estar ajudando inúmeras mamães, né? Que viveram ou vivem o que eu já passei, né? Com certeza, eu convidei aí, inclusive, o pessoal da minha família, né? Que eu tenho um sobrinho também que tem espectro autista. E estou muito Que feliz, porque eu legal. acho que quanto mais a gente falar, né, da experiência das pessoas na prática, mais as pessoas vão poder saber que. Voltou. Pronto, Hum, coloquei aqui para carregar. Então, gente, sejam bem-vindas. Eu queria que a Graziella se apresentasse um pouquinho para a gente. Vocês já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Para quem é amiga da Graziella, que ela convidou, os familiares, eu sou aromaterapeuta, né? E sou psicoterapeuta corporal. Trabalho com aromaterapia, com óleos essenciais, qualidade de vida. E eu convidei a Graziella justamente para ela contar um pouco mais da história dela, né? A gente está pensando em fazer um webinário sobre esse tema, então hoje a gente não vai ter como falar tudo, né? Porque é muita coisa. Mas o principal dessa live de hoje é ela contar para a gente um pouco mais da experiência dela, né? Da história dela e do Biel. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse para a gente, Grazi, falasse um pouco, né? Qual a sua profissão, como que foi a sua história com o Biel, como que é a trajetória de vocês e como que vocês descobriram a aromaterapia também. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Graziela, eu sou a mãe do João Gabriel Biel, e ele tem autismo no grau moderado. Que o espectro autismo, o autismo é um espectro, né? E ele tem o leve, o moderado e o severo. E a pessoa que tem autismo, ela anda entre eles. Ela pode ir para o leve, ela pode ir para o severo, mas isso vai depender de muita coisa, terapia e tudo. Então, assim, eu venho conversar com vocês hoje sobre o uso dos óleos essenciais no tratamento dos sintomas do autismo. A gente não fala de cura, né, quando fala em óleos essenciais, mas podemos sim tratar os sintomas do autismo. Então, de início, podemos começar já? Sim, pode contar pra gente a sua experiência, né? Como que foi quando o Biel nasceu, quando que você descobriu, né, que ele foi diagnosticado com um espectro autista, como que foi isso? Então, de início, eu quero deixar uma perguntinha para vocês. Quando é que nasce a mãe do autista? Né? Bom, quando nasce um bebê, nasce uma mamãe junto. Mas e a mãe do autista? Quando é que ela nasce? Porque a mãe do autista, na maioria dos casos, ela teve uma gestação tranquila, todos os exames do bebê da gestação eram normais, o bebê nasceu saudável, fez exames, teste do pezinho e tudo deu normal. Mamou bem, no meu caso, em livre demanda, exclusivamente até o sexto mês de idade. E ele foi se desenvolvendo muito bem. Até que, de um dia para o outro, o bebê que olhava nos olhos, que comia frutas, que sorria para as pessoas, que brincava, que se divertia em festinhas, mesmo com barulho, e que já estava quase engatinhando, o bebê de repente retroage.
Com 10 meses, o meu filho não ficava mais sentado. Ele tinha que ter apoio, porque ele caía, ele virava para trás. Então, o que aconteceu? Eu levei ele em 3 pediatras e todas disseram que era normal. Inclusive, uma delas até falou que eu estava procurando cabelo em ovo. E bem que ela poderia estar certa, né? Mas aí eu fui ao Hospital Sara. E lá ele realizou vários exames, inclusive eletroencefalograma e exames genéticos. Mas todos deram normais. Todos os exames, resultado normal. Foi aí que encaminharam o meu bebê para o psicólogo, que após várias análises, junto com a pediatra, deu o pré-diagnóstico de transtorno do espectro autismo, conhecido como TEA. E depois foi confirmado pelo neurologista. Mas o que é isso? Autismo? TEA? A mãe do autista não nasceu nesse momento que eu ouvi essa palavra, autismo. Ela olhava para o seu bebê bochechudo, lindo, fofinho, e não entendia. A mãe do autista, na verdade, ela é como uma fênix. Ela nasce das cinzas do luto e na reconstrução dos sonhos. É preciso deixar tudo que ela sonhava de lado e traçar um caminho desconhecido. Você não sabe mais se o seu filho vai andar, ler, escrever? Como será a vida dele? Ele vai sempre ser dependente? Pois muito do que se ouvia falar, ou até na internet, não corresponde à realidade que vivemos hoje. Que o autista é gênio, que o autista vive no seu mundinho, que ele não gosta de ser tocado. E aí você percebe, na verdade, que nenhum autista é igual ao outro. Alguns são verbais, outros não. Uns, como o meu filho, têm muita sensibilidade auditiva. Eles apresentam crises com barulhos ou multidões. Outros nem se importam. Uns gostam de esporte, outros detestam. Uns aprendem com facilidade e até sozinhos. Outros não. Uns têm dificuldade para dormir, outros nem tanto. Mas todos eles são seres humanos e necessitam de amor, de compreensão. E a busca de todos nós, é por uma melhor qualidade de vida da pessoa com autismo na sociedade. E qual a recomendação médica, né? Terapias como psicólogo, fono, TO, estimulação precoce, creche para socializar, natação. E aí sim, nasce a mãe do autista. Ela se une com a mãe que já existia, que é amável, protetora, cuidadora, e faz nascer daí a professora, a terapeuta, a cientista, a advogada, a ativista, e muitas são as lutas. Ela luta pela inclusão na escola, no parquinho, no condomínio, nas festas, na igreja. Ela luta com a escola para que a escola entenda que seu filho é capaz de aprender. Em meio a várias lutas com neurologista e psiquiatras, luta com o plano de saúde ou para conseguir recursos financeiros para o tratamento do seu filho. Ela luta pelos direitos que seu filho autista possui. Luta no seu trabalho para ter garantido o direito de acompanhá-lo nas terapias. Luta com as pessoas, com os vizinhos, que pensam que você não está educando seu filho. Luta para levá-los para terapias, passeio, escola, médico, dentista, vacinas. Luta até com ele, para que ele entenda que precisa se desenvolver, aprender, imaginar, brincar, imitar. E luta consigo mesmo, porque muitas vezes pensa que você não é boa mãe e que precisa estudar e aprender mais sobre autismo e terapias para ajudar seu filho. Entre outras lutas, né? No meu caso, além de tudo isso, a escola começou a cobrar que eu iniciasse uma medicação para que o Biel tivesse foco nas aulas e ele não ficasse tão disperso ou nervoso. Isso foi uma demanda da escola. Da escola. E aí eu levei ele no neurologista. E o neurologista prescreveu risperidon. Eu dei, mas o efeito foi totalmente o contrário do esperado.
Ele ficou pior e muito pior. Biel ficou noites inteiras sem dormir. Ele gritava a madrugada inteira. Ele me batia, se batia e se mordia. E ele não fazia isso antes, né? Não, antes não. Ele parou de falar o pouco que ele tinha aprendido em anos de fonoaudiólogo. Ele começou fonoaudiólogo com 1 aninho. O pouquinho que ele tinha aprendido, ele parou de falar. Ele passou a ter medo de tudo. Ele não queria mais ir para terapia, não queria ir mais para a escola. Na rua se jogava e rolava no chão, saía correndo. Quase foi atropelado certa vez. Foram dias terríveis. Infelizmente, ele regrediu para o grau mais severo do autismo. E agora o que fazer? Eu tomei raiva da máfia, né, entre aspas, indústria farmacêutica, pois não existe remédio para tratar o autismo. Os médicos passam risperidona ou algo similar para testar no seu filho. Alguns dão certo, outros não. E inúmeros são os efeitos colaterais, né, que só o tempo, só os anos vão mostrar. A gente nem sabe, né? Nem sabe o que pode acontecer, né? Então, eu queria algo natural, já que eu já tive uma experiência anterior, após a utilização de vários medicamentos devido a um problema gastrointestinal, nós simplesmente resolvemos coxia. Então, eu queria algo natural. Então, eu comecei a pesquisar, a falar com várias pessoas. Fui para a homeopatia e comecei a fazer um detox da risperidona para tirar do organismo dele esse medicamento. Mas foi um tratamento longo. Até que, pela primeira vez na vida, eu ouvi falar dos óleos essenciais. Nossa, o meu coração se encheu de alegria e de esperança. Aí eu comentei com a psicóloga dele, a Vanessa, e ela falou que realmente seria muito bom para ele. E que, inclusive, ela própria fazia uso. Que E, legal. inclusive, ela me deu o contato da aromaterapeuta Fernanda, da Cerescence, que foi uma anja na minha vida, né? Você, Fernanda, veio aqui na minha casa e demonstrou que a aromaterapia com os óleos essenciais da doTERRA poderia ajudar o Biel, que estava sofrendo com os efeitos do medicamento. Logo, meu filho voltou a ser como antes. Ele passou a dormir bem, ele está mais calmo, ele não se agride ou agride pessoas, não tem frequentes crises como ele estava tendo, entende melhor o que falamos, passou a brincar com brinquedos, começou a falar palavrinhas, letras, números, cores, animais, nome dos desenhos. E até responde algumas perguntas. Isso já é uma grande vitória. Sei que em breve teremos um tagarela em casa, que é o meu sonho, né? E assim, o melhor, quando o Biel pega o dedo da gente e coloca numa palavrinha e fala o que está escrito. Sim, Biel está lendo. E isso é uma grande emoção. É uma vitória imensa na minha vida. E o melhor de tudo, a mãe do autista, nós, a gente também se cuida. A gente também trata o nosso emocional. Porque os óleos essenciais que ela usa no seu filho para ele dormir, também é bom para a pele, para amenizar linhas de expressão. E um outro que traz foco e concentração para as aulas online do seu filho, também ajuda no fortalecimento e brilho dos cabelos. A mamãe também precisa dormir bem e estar bem. Afinal, ela precisa ser empoderada, né? Que a luta é grande. Nossa, muito grande. Uau, Graziela, obrigada pelo seu depoimento. Estou até... De nada, disponha. Não estou nem sabendo o que falar, assim, porque eu fico muito emocionada, assim, de ver isso. Porque, assim, gente, para falar a verdade, eu nem imaginava, né, assim,
eu já imaginava que os óleos poderiam ajudar, porque eu já tinha escutado muitos aromaterapeutas falarem de experiências clínicas, né? Com o uso, com crianças principalmente. Mas eu nunca tinha tido nenhum paciente com espectro autista. Eu já tinha atendido crianças, né, com aromaterapia, mas nunca uma criança com o espectro autista. Eu já tinha atendido crianças com TDAH, crianças com dificuldade de concentração, e eu já tinha percebido que os óleos ajudavam muito essas crianças, né? Então, realmente. Ajudavam muito. Só que assim, o autismo eu só escutava falar, né? Então eu não tinha essa experiência clínica. E isso para um aromaterapeuta é muito incrível, né? Escutar isso que você está falando, assim. Nossa, eu fico mesmo emocionada, porque, nossa, aí eu penso, né? Que bom que eu fui lá na sua casa, que bom que eu te dei esse apoio individual, sabe? Porque é igual você falou, Graziela, cada pessoa é uma pessoa, né? Não tem como a gente também sair pesquisando coisa na internet e se automedicando. Então, isso é muito legal quando a gente tem o suporte, né, de algum profissional que vai poder orientar como fazer esse uso correto. Até porque Exatamente. hoje, né, gente, existe muita polêmica com relação ao uso dos óleos essenciais. Tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal, tem gente que critica, né? Critica esse movimento de algumas empresas. E assim, sinceramente, eu acredito muito nesse trabalho ético, né? No trabalho individualizado. É dessa forma que eu trabalho, sabe? Porque eu gosto de conhecer a Graziella, de conhecer o Biel, de entender quais as necessidades de vocês, né? E como que a gente pode adaptar o uso dos óleos para melhorar a sua qualidade de vida, né? E aí, assim, eu dei uma pesquisada. Eu não sei se todo mundo que está assistindo aqui já sabe, já usa aromaterapia, talvez sim, talvez algumas não, né? Para quem não sabe, os óleos essenciais são substâncias que vêm da planta, né? São puras. Então, para mim, como aromaterapeuta, é muito importante a qualidade dos óleos que você vai usar. Então, você precisa escolher os óleos de uma empresa muito confiável, né? Para ter esse potencial terapêutico. Senão, não vai ter esse potencial da aromaterapia, né? Terapêutico. E aí, quando a gente fala de aromaterapia, a gente pensa que o óleo essencial ele é muito concentrado. Então, quando a gente fala de infância, né, a gente tem sempre que tomar esse cuidado de aprender a forma certa de usar com as crianças, né, Grazi? Então, foi o que eu falei para você no início, né? Que bom que você me encontrou, que bom que a Vanessa indicou, que a gente conseguiu fazer essa rede de profissionais, né? E uma coisa que eu estava pesquisando sobre o autismo é que realmente não tem cura, né? Então, o que os médicos fazem, né, passando a risperidona, é muito igual você falou, é um processo de teste, né? Eles não sabem se vai dar certo. A risperidona não dá certo para todas as crianças autistas, para todas as pessoas autistas. Então, assim, E o algumas pior pessoas. são os efeitos colaterais. Esses são os piores. Exatamente. E no caso do Biel, né, Grazi, Para piorou ele a não deu certo situação. muito. Então, E os óleos essenciais, assim, na minha vida agora, foram, assim, um divisor de águas. Eu não me arrependo nem um instante, eu continuo usando nele todos os dias e ele está só progredindo. Eu estou realmente vendo os resultados desse tratamento na vida do meu filho. E hoje ele não toma nenhuma medicação, somente aromaterapia e a afetoterapia, que também é muito bom, porque ele futuramente ele vai lembrar das massagens que a mamãe fazia, do cheirinho, né? Vai ter essa memória na vida dele futuramente, quando ele estiver mais velho. isso é Né? muito legal, gente. O Instagram da Graziella chama Feto Aromaterapia OE, né? De óleo É, essencial. Então, assim, recomendo vocês todos que não conhecem seguirem ela lá, ela tá começando, mas assim, essa dimensão do afeto é muito importante, né? Eu tenho até uma colega que ela é psicóloga também de criança, e ela até tinha postado ontem, não sei se vocês viram,
um post que ela fez no Instagram dela, é Florescer Consciência, se eu não me engano, a Joamara Borges. Tem a Vanessa também, que é psicóloga, né, infantil, que é a do Biel, que é maravilhosa. E Maravilhosa. a Joamara postou ontem uma coisa muito legal, Graziela, que foi justamente sobre as necessidades para uma criança crescer saudável emocionalmente, né, e fisicamente. E as crianças, a gente acha que elas só precisam comer e dormir bem, mas na verdade elas precisam de afeto, elas precisam Muito. de reconhecimento, elas precisam de contato, né, físico, de assim, atenção, né, de brincadeira, de estímulo. Isso é uma das formas de tratamento do autismo, né, Grazi, que tem a ver com Eu esse uso afeto. muito com ele abraçoterapia. É excelente. Ele, assim, eu não preciso estar levando ou pagando, é de graça, né? Você abraça seu filho assim, ele fica todo bem, todo manhozinho, mas é muito bom. Muito bom. E essa coisa dos óleos essenciais, gente, como que usa, né, com criança nesse caso? A gente sempre tem que diluir, né? A gente teve uma aula ontem maravilhosa com a Ludmilla. Quem for nosso cliente tem acesso a essa educação continuada, né? Que são essas aulas de entendimento sobre o uso realmente dos óleos no dia a dia. E foi muito legal porque ela falou justamente isso, né? Como que ela usa com os filhos dela, como que eles são super abertos, né? E eles gostam, eles já começam a pedir. Então a gente percebe isso, que a criança, quando você insere os óleos essenciais numa rotina de bem-estar, elas começam a perceber os efeitos de bem-estar, porque elas são muito sensíveis, né, às plantas. E aí elas começam elas mesmas quererem. Então, por exemplo, eu tenho uma prima, né, que os filhinhos dela usam também para dormir, para estudar no difusor. Ela passa lavanda com rolãozinho no pezinho antes de dormir, faz massagem, aí põe o difusor na hora de estudar. Eles já sabem que é hora de estudar. Então, um filho dela, ele tinha muita dificuldade de focar para fazer os deveres, né? O filho mais velho. E agora com os difusores, ele tá assim, realmente. Ela disse que ele consegue realmente sentar e fazer o dever. Ela fica impressionada. Ela fala: Nossa, realmente ele consegue ficar focado ali meia hora, né? Consegue, consegue. O Biel tá ficando nas aulas online. Eu tô usando os olhos com ele, ligo o difusor e ele fica, né? Incrível. Muito legal, gente. Olha isso para uma mãe. Eu não imagino assim, porque eu não sou mãe ainda, né? Eu tô até usando aqui, que eu uso às vezes quando eu tô com um pouco de dor de cabeça, como se fosse vir uma sinusite, né? Essa mudança de tempo, a gente fica meio mexido. Aí eu tô usando aqui o Aroma Touch, que a gente usa para relaxamento muscular, para poder melhorar essa questão. Mas assim, eu não sou mãe Legal, ainda, né? mas eu imagino que para as mães, esse autocuidado também, né, Grazi, é muito importante. Porque Maravilhoso. A gente precisa muito. E Muito assim, mesmo. deve ser, são muitas lutas, né? Igual você falou, que uma mãe de uma criança com espectro autista precisa travar no seu dia a dia e na sua sociedade, no seu meio social. Então, assim, é claro que isso mexe com o emocional, né? De alguma forma ou outra. Então, a gente sabe que a aromaterapia e os óleos essenciais no mundo todo são muito buscados, né? Para aliviar essas tensões emocionais, para a gente poder ter um momento de relaxamento, né? Alguns óleos ajudam a gente a relaxar. Os óleos atuam diretamente no sistema límbico, né, gente? Então, que é bem a área do cérebro responsável pelas nossas emoções, responsável pelas nossas respostas também emocionais e pela nossa regulação, né, das emoções. Então, com a criança, no caso que a Graziela estava falando, o uso com o Biel, na aromaterapia, ele vai lembrar, igual ela falou, porque o sistema límbico está diretamente relacionado à memória e os cheiros também, né? Os aromas. Então, ele vai sempre associar, por exemplo, aquele aroma de lavanda que ela usa no pezinho dele à noite, de repente, ele vai lembrar quando for adulto e usar a lavanda, ele vai ter essa memória do afeto, né? Da mãe, do cuidado, da proteção,
Isso é né? muito importante, muito mesmo, né? Muito legal. Algumas pessoas estão perguntando aqui, Grazi, quanto tempo que o Biel está fazendo esses usos dos óleos e quanto tempo que levou para ele voltar ao que ele era antes da risperidona, né? Como que foi esse processo? Então, o Biel tem 6 anos de idade, ele vai fazer 7 agora em setembro. Ele tomou essa risperidona no meio do ano passado. Então, até eu levar um tempo para descobrir os óleos essenciais, eu fui antes na homeopatia. E aí ela fez o tratamento dele, ela fez um detox do medicamento no organismo dele. E como o tratamento era muito demorado, não estava vendo assim um resultado rápido que eu queria. Então, foi aí que eu conheci você, Fernanda, que me indicou os óleos essenciais, e eu comecei a usar nele. Assim, foi usando e vendo resultado, usando e vendo resultado. Assim, para ele começar a falar, demorou mais tempo do que eu pensava. Eu achava que ia ser em torno de uns 30 dias, mas não, foram meses usando. Foi uns 3 meses, né, Grazi? Eu Uns lembro. 3 meses, mais ou menos, que aí eu te falei, Fernanda, ele começou a falar, né? Lembra? Então, Lembro. assim, levou um tempinho, uns 3 meses para ele começar a falar mesmo, usando todo dia o medicamento. O medicamento não, desculpa, o óleo essencial. Isso. Porque, assim, inclusive tem alguns dilemas, né, que estão rolando, as pessoas estão falando que algumas empresas que têm os óleos essenciais, gente, no mundo todo, eles são certificados como cosmético, né? Porque eles são muito usados na indústria cosmética mesmo, porque eles têm muitos benefícios para a pele, tá? E alguns como saborizante, porque eles ajudam muito nesse sabor natural, a gente poder se livrar desse tanto de coisa química que a gente usa para saborizar a comida, refrigerante, suco, açúcar, tudo isso, a gente pode usar os óleos também para isso, né? Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que a aromaterapia é uma ciência muito antiga, né? E que ela é usada na França, inclusive a aromaterapia clínica, né? Usada por profissionais de saúde, por médicos, enfermeiros. A gente sabe que os óleos têm um potencial muito grande, né, nesse uso, principalmente emocional, porque eles trabalham o emocional e eles vão ajudando a gente a melhorar as questões que podem ser físicas, mas que têm um fundo emocional, né? E na parte do autismo, né, eu queria trazer para vocês que tem muita gente, tem muitas pesquisas já sendo feitas, apesar de ser algo muito incipiente, né? É uma coisa que está se começando a falar no meio científico. É a possibilidade de estudar alguns componentes, né, que existem dentro dos óleos essenciais, de alguns óleos essenciais principalmente, que são capazes de ajudar nessa proteção do cérebro, estimular conexões neurais. Então, tem também já pesquisas, Grazi, que falam que quando a gente usa a aromaterapia ao longo de alguns anos, a gente vai estimulando o nosso olfato a se desenvolver. E aí a gente vai também estimulando novas conexões neurais no cérebro. Então, isso é Nossa, muito legal. É algo incrível. que está sendo descoberto ainda, né? É uma ciência nova que está surgindo mesmo. E que na parte clínica que a gente fala, essa parte igual a Grazi está compartilhando para a gente, que é a experiência dela no dia a dia, né? A experiência clínica do que a gente fez, do protocolo todo que a gente fez, né? Para usar com Biel, específico para a idade dele, na concentração certa. Então, como eu já falei, para crianças tem que sempre ser diluído, né? A gente usa topicamente na sola dos pés, diluído. A gente usa na coluna vertebral, diluído. A gente usa na base do pescoço também, massagem com fricção, né? Porque a fricção aumenta a absorção na aromaterapia dos óleos essenciais e aumenta também o efeito dele poder chegar até a corrente sanguínea, né? Então, como eu falei para vocês, é muito individual, por isso que é bem legal você ter o acompanhamento, né, de um aromaterapeuta, principalmente se for uma questão de uma criança, né, ou de um idoso, ou uma pessoa que tem questões mais complicadas. Recomendo você fazer uma consultoria, um trabalho mais direcionado
com um aromaterapeuta ou com um profissional dessa área, que vai poder te orientar como usar da forma correta para o seu filho, né? Mas tem coisas básicas que a gente sabe que lavanda, por exemplo, para criança não tem nenhum problema, né, de ser usada. Claro que da forma correta, a gente não põe direto na pele puro, mas a gente pode usar no difusor, a gente pode usar uma gotinha no travesseiro para dormir melhor, né? A gente tem várias formas de uso. E tem algumas pesquisas que eu pesquisei aqui, né, Grazi? E tem muita gente já falando sobre o assunto, sabe? Então eu pensei, inclusive, eu e a Graziela, a gente está querendo montar um webinário mesmo sobre isso, que aí vai ser no Zoom, mas com mais conteúdo, né, para a gente trazer para vocês, assim. É claro que isso não dispensa você ter um acompanhamento individualizado de um aromaterapeuta, mas isso pode te dar caminhos de estudo, de usos, para que você possa melhorar a qualidade de vida, né? Sua e da sua família, né? Porque não só, né, crianças com espectro autista, mas tem famílias usando, como eu falei, para TDAH, tem famílias usando também no difusor ou topicamente para pessoas com questões neurodegenerativas, porque melhora a qualidade de vida, melhora o emocional, né? Então tem Incrível. Aqui em casa, a gente não usa só com tratamento com Biel. Aqui eu uso também, né, na pele, tudo. A minha mãe usa para as dores que ela sente, né, de artrose. Ela usa, a minha sobrinha também usa para manchas na pele. Então, assim, a gente agora tá fã dos óleos essenciais. Mas tem que usar com responsabilidade, né? A gente tem que pesquisar, estudar a forma certa, ter o acompanhamento de um aromaterapeuta, que isso é muito importante, né? bem Porque, legal. embora seja natural, né? A gente tem que usar com, com segurança no nosso filho, né? Isso, e do jeito certinho, né? Até para você ter os benefícios que você quer, né? Então, por exemplo, a Cláudia está perguntando como que a gente faz para ter o acompanhamento comigo, né? Comigo, Cláudia, é o seguinte, eu tenho algumas vagas, eu atendo algumas pessoas com aromaterapia particular, né? A sessão individual. Mas, no caso, a Graziella optou por ser minha cliente preferencial na do Terra, né? Que aí ela já comprou um kit. E aí, nesse caso, eu faço uma consultoria individual, né? Com meus clientes preferenciais. E aí também eu passo algumas recomendações para uma rotina de bem-estar. Tanto para você quanto para os seus filhos e tudo mais. Agora, as pessoas que não querem comprar o kit, aí precisam fazer um atendimento particular, tá? Eu tenho algumas vagas por mês para fazer isso. Então a pessoa precisa falar comigo para a gente marcar direitinho. Mas de uma forma ou de outra, é sempre bom você ter esse acompanhamento, né? Que mesmo que não seja comigo, mas de algum aromaterapeuta que seja reconhecido, que você conheça, que tenha indicações boas, tá? Para poder fazer esse uso direitinho. Mas a gente quer fazer esse webinário, porque tem muitas pesquisas nessa área, né, Grazi? Eu fui dar uma olhada e eu achei, assim, uma pesquisa que me chamou mais atenção, que eu posso depois até postar aqui para vocês nos stories, recomendando os nomes e tudo direitinho, com a bibliografia, porque agora acabou aqui a bateria do meu computador. Mas era uma pesquisa muito legal, feita com os benefícios clínicos de crianças até 10 anos, que foram feitas massagens diárias com óleos essenciais, com óleo vegetal, né, diluído, para que essas crianças relaxassem mais, tivessem mais relaxamento e, consequentemente, foco. Né? Porque, gente, vocês já perceberam que quando a nossa mente está muito agitada, né, muitos pensamentos ao mesmo tempo, a gente não consegue focar numa coisa só. E muitas vezes isso vem de uma ansiedade também, essa dificuldade de focar, né? Nós adultos passamos muito por isso, e as crianças também. Então, quando a gente usa um óleo essencial para relaxar, então eu vou falar principalmente para vocês do olíbano, que é um óleo que tem sido muito usado, tá? Tanto para essa questão de relaxamento, quanto para essa questão de, ao relaxar,
e melhorar o sentimento de ansiedade, ele ajuda você a ter mais foco. Tanto que pessoas usam milenarmente ele para questões de rituais religiosos, meditação, para oração, para conexão com algo superior, com a sua fé, né, com a sua crença. E mesmo quem não tem uma religião, uma crença, pode usar ele para esse foco, né? Dessa parte de relaxar o corpo. Então, como que a gente usa, né, o olíbano? Nessa pesquisa, eles faziam massagens diárias mesmo, numa concentração específica, se eu não me engano, acho que é 1 ou 2%, principalmente nas regiões de tensão, né, nas costas da criança e no pé. Então, eles perceberam que isso melhorava muito a qualidade de vida das crianças que estavam recebendo essas massagens, né? E como a Graziela falou, não é só o benefício emocional de todas as propriedades que aquele óleo essencial traz, mas também o toque, gente. Já perceberam como é bom receber uma massagem, né? Agora, massagem com óleo essencial é melhor ainda. O vínculo da mãe com seu filho melhora muito, muito mesmo. E isso ele vai levar para a vida toda, né? Esse vínculo, esse contato com a mãe, ele vai ter mais confiança na mãe e tudo. Isso é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente deve fazer esse webinário final de julho ou início de agosto. A gente vai conferir a data direitinho. Mas vocês que estão assistindo, essa live não vai ficar disponível. A gente não vai deixar ela disponível. Talvez fique até hoje à noite, até eu conseguir fazer o download. Mas ela vai ficar disponível só para quem depois pedir especificamente ou para quem já for nosso cliente, a gente pode enviar a gravação. Mas a gente não vai deixar aqui no perfil. Mas se você está assistindo e você tem interesse em aprofundar nesse tema, estudar um pouco mais junto com a gente nesse webinário, você pode mandar mensagem para a Graziella ou para mim no direct e a gente já coloca vocês numa lista de interessados para o webinário. Tá? Para participarem. A gente vai pensar e provavelmente vai ser gratuito, ou vai ter um valor muito simbólico de participação para quem não for nosso cliente. Mas é algo mesmo para a gente se encontrar, estudar junto sobre o tema, aprender mais, né? Ver relatos também, como o da Graziella ou de outras pessoas que tiverem experiência de uso com as suas crianças, com seus filhos, tiverem tido melhoras, né? No bem-estar, puderem compartilhar também. E aí, para esse webinar, eu vou trazer mais receitas baseadas nas pesquisas e nos que as mães estão falando também, tá? Muitas mães já estão usando aromaterapia com seus filhos no mundo todo. Então, não é só eu e a Graziella que estamos falando sobre isso, né? Tem comunidades de mães, né, que já estão usando e que estão vendo também os benefícios, gente. Então, assim, a gente não tá falando aqui de uma coisa milagrosa que vai salvar a sua vida, porque não é só isso, né? A Graziella mesmo falou. Não é só usar aromaterapia, não é só usar o óleo essencial. É você desenvolver essa dimensão de que aquela criança é um ser integral. Então, ela tem necessidades, né? Ela precisa de cuidado, de afeto, como a Graziella falou, precisa de uma alimentação de qualidade, né? Precisa de... E os óleos ajudam muito porque eles vão ajudar em todo o suporte do corpo, no desenvolvimento da criança. Então, eles vão ajudar, né? A relaxar nos momentos de irritação, a trazer mais foco nos momentos de estudo, a dormir melhor. Uma das coisas que a Graziella falava é que o Biel tinha um pouco de dificuldade para dormir, né? Tinha demais. Nossa, teve uma vez que ele ficou 2 noites inteiras sem dormir. Noite e dia, né? E só gritando, chorando, tendo crise direto. Imagina como fica eu, que ainda tenho que trabalhar, né? Ele tinha que ir para a escola, chegava lá, ficava irritado. É horrível. Acho que muitas mães passam o que eu já passei, com filho sem dormir, entendem perfeitamente o que eu estou falando. E o difusor ajuda muito nisso, né? Porque Nossa, maravilhoso. Até a gente fica bem relaxada. É muito bom. É muito bom.
Gente, e assim, lembrando, né, que quem não conhece óleo essencial, os óleos tem que ser 100% naturais da planta mesmo, né? Porque se você compra sintético, que tem nessas vários lugares tem esses essências, né, que chama. Essência não é óleo essencial, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque essência não tem função terapêutica. Essência não é bom usar no difusor, porque pode também fazer mal para o ambiente, se você usar em excesso. E esses aromas sintéticos, que são feitos em laboratório, muitas vezes eles podem nos intoxicar, que é o meu caso, Graziella. Como eu te contei, eu sempre tive muita rinite alérgica e dermatite, desde criança, além de outras questões digestivas e respiratórias. Então, assim, quando eu comecei a conhecer os óleos, eu fui substituindo, né, os cosméticos sintéticos pelos cosméticos naturais. E hoje eu só uso cosmético natural, porque eu sei que a minha pele é o meu maior órgão e que tudo que eu coloco na minha pele, ela vai absorver e vai para a minha corrente sanguínea. Exatamente. Exatamente. Nossa, eu também me dei muito bem no tratamento de rinite, que eu tinha muito, eu não conseguia respirar. Para dormir também, ficava o nariz entupido, aquela coisa, coçando, coisa horrível. Me tratei também com o uso de óleos essenciais. Eu carregava na minha bolsa o óleo essencial e toda vez eu usava. Hoje em dia eu nem preciso mais. Sim, me sinto curada. Que bom. E se precisar, tá ali guardado. Eu também. Assim, muito difícil eu ter uma crise de rinite, a não ser que eu estiver num ambiente com muita poeira. Aí acontece. Mas quando eu tô, por acaso, vou para algum lugar que tem muita poeira, alguma coisa assim, eu já chego em casa ou já levo o meu óleo, né, de hortelã-pimenta, ou o Breathe, que é uma sinergia que a gente tem muito boa para respiração, ou o Aroma Touch, né? Que é esse que eu falei para vocês que eu estava usando aqui para dor de cabeça, né? Para relaxar essa musculatura, que me ajuda a relaxar minha dor de cabeça. Eu uso esses óleos, né? E também para dar esse suporte, né, às defesas naturais do corpo, nesse momento que a gente está vivendo de mudança do inverno, chegou, né? Aí tá bem frio aqui em Brasília na madrugada. E aí acontece também que a secura mexe muito com o nosso corpo. Então, às vezes, a gente pode acabar ficando um pouco abatido, né? A nossa imunidade, até o emocional influencia a imunidade, né, Graziela? Então, a gente sabe que se a gente está triste, deprimido por causa da pandemia, pode ser que a nossa imunidade também abaixe. Então, os óleos vêm para dar suporte para a gente integral, né? Não só a imunidade, mas o emocional, né? Que pode ser o fundo disso. Algumas pessoas estão perguntando aqui quais óleos que a gente usou com o Biel e também estão perguntando quando acontecem as crises, como que a gente faz falar um pouco crises da criança, né, Helga, que você está Crise da falando? criança com autismo, porque Isso. tem uma certa diferença, né? Crianças típicas, elas têm birra, mas as crianças autistas, além da birra, elas também têm crises. Por exemplo, do nada, começa a chorar, a gritar, e é do nada, a gente não sabe, não tem uma causa, um motivo. E às vezes pode ficar horas chorando, horas. E isso já aconteceu muito com o Biel. O que que eu fazia? Eu pegava o óleo essencial, e passava na sola do pé, ou às vezes colocava no difusor. Passava na sola do pé, ou fazia o protocolo, né, receitado pela aromaterapeuta, passava na sola dos pés e ele acalmava. E ele ficava bem. E outra coisa, ele ama óleos essenciais. Ele gosta do cheirinho, ele gosta da massagem. Certo dia ele não estava em crise, ele estava com birra, porque ele queria tomar banho e eu queria botar ele para dormir. Aí ele começou a chorar. Só foi eu pegar a caixa dos olhos, que ele viu que eu ia fazer massagem, ele parou. Ou seja, aí tá a diferença da birra, né? Que fofura. Ele já Não. está super adaptado, né, Vixe, com essa rotina. ele ama os óleos essenciais. E como que você usa na crise é mais a lavanda, né, que você está usando? Eu uso o Balance na crise. Balance. No momento eu uso o Balance.
Eu aplico ele na sola dos pés, faço massagem e resolve muito bem. Gente, o Balance é uma sinergia maravilhosa mesmo para essa questão de equilíbrio, né? Do sistema nervoso, equilíbrio do corpo, ele dá uma acalmada, né? Então, o Balance, ele também tem já uma diluição, tá, gente? Para quem não conhece, ele tem um pouquinho de óleo de coco fracionado. Então, para usar em criança, ele pode ser usado, principalmente como a Graziela falou, na sola dos pés, né? Uma, duas gotinhas, você esfrega bem na sola dos pés da criança, tá? Bem no momento da crise. Tem alguns rolons também, né, Grazi, que o pessoal usa para criança. A gente tem a linha Kids, as minhas sobrinhas gostam muito, porque elas já são um pouquinho mais velhas, né, que o Biel, já tem 11, 9 anos. Então, elas mesmas já estão começando a aprender quais óleos que são bons para cada momento, né, ou cada sinergia que é bom para cada momento. E aí elas gostam de usar, por exemplo, antes de estudar, elas usam o Tinker, né, que é uma sinergia muito boa para foco. Tem o Steady, que é como se fosse um balance para criança. A única diferença é que ele é um pouco mais diluído e ele vem no rolão, tá? Mas é bem parecida a elaboração da fórmula dele com o balance, né? As plantas que são usadas são parecidas, é camomila azul, né? Folha de louro, joína da seara, são óleos essenciais bem calmantes e equilibradores, né? Que a gente fala. O Balance, Helga, ele é um pouco mais de 1%, né? Como a gente usa na sola do pé e o Biel já tem 6 anos, não precisa ser 1%, né? No caso, na sola do pé. Na sola A do pé eu gente... aplico puro. Na sola do pé. Mas se for em alguma parte do corpo, eu coloco diluição. Sempre Eu bom coloco junto com diluir. óleos naturais. Vegetais. Isso. Aí a gente recomenda, né, Grazi, usar os óleos puros. O vegetal, para diluir o óleo essencial, tem que ser puro. Então, algumas pessoas me perguntam: ah, Fernanda, posso usar um óleo da Natura? Ah, posso usar um óleo mineral para diluir o meu óleo essencial? Não, não recomendamos, tá? Porque a absorção na pele não é a mesma quando você usa um óleo vegetal puro, 100% puro, prensado a frio. Você tem um óleo que é muito bom para a pele, para hidratação e que ajuda o seu óleo essencial a penetrar na pele mais profundo. Você usa um óleo mineral, ele vai formar uma camada em cima da sua pele e o óleo essencial não vai conseguir penetrar profundamente na pele. Então não é indicado o óleo mineral, tá? E outra coisa também maravilhosa. Biel não gripa mais. Quando ele começa a dar uns espirrozinhos, eu já passo um óleo essencial nele ali nos punhos, né? E ele fica bem. Não gripa mais. Nem eu mais estou gripando, eu gripava direto. Né? Então, maravilhoso. Por isso que eu falei, né, que eles dão esse suporte para a gente nas mudanças climáticas. Quando o corpo abaixa as defesas, os óleos ajudam a gente a sentir mais forte, né, a melhorar sistemicamente o corpo. Então, a gente usa o quê? Eu, por exemplo, me ajuda muito para quando eu estou começando a espirrar, começando a sentir a garganta doer, eu faço duas coisas. Eu uso o limão siciliano na água, né, uma gotinha. Eu uso ou tangerina ou laranja. No caso, criança não pode fazer ingestão, a gente não recomenda, só com o acompanhamento de algum aromaterapeuta mais específico. Mas a gente faz como para criança? A gente passa na sola do pé, igual a Grazi falou. Então, passa o limão na sola do pé, passa a copaíba, que é maravilhosa, né, para essa questão. Passa também a melaleuca, que é muito boa para muito tranquilo usar em criança, pode passar na sola do pé. O que mais que eu faço? Eu faço gargarejo. Quando a minha garganta começa a ficar arranhada, eu já, antes de começar, já faço esse uso preventivo do gargarejo com o melaleuca e o lemon, que é o limão siciliano, tá, Helga? E eu também já usei óleos essenciais para casos de diarreia, febre, né? O óleo essencial que eu uso para ele desenvolver a fala, ele também é antiviral. Ou seja, vai impedir, né, a entrada de vírus no organismo dele.
Então, Que assim, é o Olíbano, né? Ou o DDR Prime? DDR Prime. DDR Prime. Eu coloco junto com o Olíbano também, para dar Sim. uma ênfase, né, no óleo essencial. Então, gente, eu dei uma pesquisada aqui, né? E essa sinergia, o DDR Prime, é maravilhosa, maravilhosa. Quem quiser conhecer mais, é uma sinergia, tá, Marcelo? É uma sinergia que a gente tem, que ela é específica para essas questões de suporte celular, para um suporte saudável do corpo, né? Reprodução celular saudável. Então, ela é muito indicada para pessoas que têm imunidade baixa ou pessoas que têm questões neurodegenerativas na família. No caso, né, crianças com espectro autista, o DDR Prime está sendo usado no mundo todo, né? Várias mães dando relatos de uso Maravilhoso, clínico, maravilhoso. de acompanhamento clínico, né? Do uso do DDR. E o DDR, ele tem o quê? Ele tem o frankincense, tá? Ele tem capim-limão, que é um óleo que vários aromaterapeutas também, que eu pesquisei aqui na internet, vários aromaterapeutas bons aqui do Brasil, falam do capim-limão em baixas concentrações, porque o capim-limão ele é forte para a pele, tá? Para usar na pele, então tem que ser em baixa concentração. Ele tá no DDR Prime numa concentração baixinha, tá? O capim-limão, que é esse aqui, né? O DDR Prime. Além disso, o DDR Prime, ele tem o olíbano, como eu já falei, que é o principal, né, gente? O olíbano é um óleo essencial de Boswellia, né? Boswellia cacteri, que é uma árvore do deserto do Saara, que tem uma resina, que é amplamente conhecida pelos seus potenciais terapêuticos na medicina integrativa, na fitoterapia, já há muito tempo, essa planta. E que mais que tem no DDR Prime? Tem o Meishang, né, que é o Litsea cubeba. Tem o tomilho. Tomilho é muito bom. Esse que a Graziela falou, né, que o tomilho ele é um dos óleos essenciais mais antivirais, segundo algumas pesquisas que tem mais avançadas hoje, né, in vitro, que mostram que o efeito dele para ajudar as células do corpo a combater bactérias, micro-organismos é muito legal. E o cravo, que é um óleo essencial super antioxidante também, né? Muito bom para esse suporte celular. Além disso, ele tem o Niauli, que é uma espécie de melaleuca, a melaleuca quinquene... Nossa, nunca sei falar esse nome. Quinquenervia melaleuca. Porque o melaleuca comum, que é o tea tree, é o melaleuca alternifolha, né? Que a gente conhece mais. E aí tem o capim-limão, que tem no final, né? Um pouquinho de capim-limão. E aí o pessoal tá perguntando como que usa o DDR. O DDR a gente não pode usar puro na pele, porque ele é muito forte, tá, gente? Então, muito menos em criança, porque a pele de criança é mais sensível que a nossa de adulto. Então, a gente sempre vai usar o DDR diluído, tá? Em óleo vegetal, como eu já falei. E aí, como que você dilui? Você pode diluir na hora de aplicar, né? Mas eu recomendo você ter um rolãozinho para você fazer na sua casa, né? A sua própria diluição, tá? Uso tópico. Você coloca mais ou menos um tanto, quase todo, né? De óleo vegetal, que você for colocar, puro, de qualidade. E aí você pode colocar, por exemplo, para o Biel, poderia colocar no máximo 20, 10, 15 gotas de DDR, tá? No caso ele tem 6 anos, ele já poderia fazer Eu uma dose coloco, maior, né? De 20, 15 gotas, eu tá? coloco 20 gotas de DDR no frasco de 10 ml. Isso, 20 gotas já pode usar para 6 anos. E uso também bastante no difusor. Legal, legal. No difusor é ótimo também. Aí como que faz? Pode usar na sola do pé, né, da criança para dar esse suporte diário. Pode usar também na coluna vertebral, que é um ótimo lugar, tá? Para você usar o óleo essencial em criança e também porque ele vai para a corrente sanguínea com mais facilidade. E tem um óleo essencial, gente, que não é tão conhecido, mas que chama Millefolium, né? Aquileia millefolium, que é o Yarrow. Muitas pessoas não conhecem ainda, mas ele é uma florzinha bem pequenininha que ele já tem benefícios comprovados com relação a... Por quê? Porque ele tem uma molécula que chama camazuleno.
Quando esse óleo é destilado, ele é uma florzinha branca, o óleo essencial fica azul no processo de destilação, porque aí surge essa molécula que chama camazuleno. É uma molécula que é extremamente estudada porque pelos seus benefícios anti-inflamatórios, né? E antiespasmódico também. Então, é muito boa para essa questão digestiva, para a pele, no geral. O camazuleno é muito bom, que tem no Yarrow, né, que é a milefólio. E também para essas questões como questões neurodegenerativas, para dar suporte para células, suporte celular, inflamações, né? A minha mãe está com uma inflamação bem séria. Ela até teve que começar a tomar anti-inflamatório mesmo, alopático. Ela estava segurando só com os olhos, mas agora teve que entrar com alopatia. Mas ela está usando o Yarrow porque ele tem essa propriedade anti-inflamatória muito boa. E ele também pode ser usado junto com o DDR, tá? Para as crianças que têm ou dificuldade de concentração, ou espectro autista, ou qualquer outra questão de desenvolvimento também. Tá? Ele pode ser usado, por exemplo, pode usar 15 de gotas de TDR e 5 de Yarrow, tá? Num rolãozinho desse de 10 ml e fazer uso diário. Por isso que a gente falou que é legal você fazer acompanhamento com aromaterapeuta ou com o seu consultor de bem-estar, né? Eu formo as pessoas da nossa equipe, os consultores de bem-estar da nossa equipe, através de aulas e de conteúdo de segurança, né? Para que eles possam também indicar da forma correta os Eu usos. tenho aprendido bastante. Tenho aprendido muito. Todo dia eu estudo um pouquinho também. Eu Que acho legal. ótimo, maravilhoso. Eu sou encantada com esse mundo dos óleos essenciais. Muito bom. E isso é muito empoderador para você, né, Grazi? Porque imagino que você poder ter ferramentas na sua casa para estudar, fazer o seu autoestudo, né? Usar de forma correta e segura com o seu filho, para você se cuidar. Como isso não deve empoderar você, né? Porque imagina você ficar dependente de médicos e de profissionais que nem sabem direito também, né, o que fazer. Porque vários deles te orientaram de maneira errada, né? Assim, na verdade, nem souberam dar um diagnóstico, né? Com certeza, assim, essa luta pelo diagnóstico, ela é bem difícil. Vê, eu fui em 3 pediatras, as 3 falaram que era normal, né? Uma até falou que eu estava procurando cabelo em ovo. Quisera eu que ela tivesse certa, né? Eu queria muito que ela tivesse certa e eu errada. Mas, infelizmente, mas aí quando eu fui para o Hospital Sara, lá eu tive todo um apoio, lá eles fizeram toda a avaliação, exames, tudo. É um Foi hospital muito maravilhoso. bom. Foi maravilhoso lá. E aí eu saí com um diagnóstico, né, de autismo e sem saber o que fazer. Mas aí os médicos indicam terapias e tal, e eu fui correr atrás de tudo. Corri atrás de tudo isso. E mesmo assim, depois de anos de terapia, um medicamento fez ele retroagir, né? Então, assim, foi muito triste isso pra mim. Muito triste mesmo. E se Deus quiser, nunca mais eu uso controlados com meu filho. Também não precisa. Porque ele tá muito bem com os óleos essenciais. Exatamente. E eu fui pesquisar, né, Grazi? Porque eu também não entendo, assim, né? Eu tô aprendendo muito com você também sobre o autismo e tudo mais. Como eu falei, eu tenho um sobrinho, né? Mas eu não estudo aprofundadamente sobre isso. Eu tô começando a estudar. E eu fui estudar e eu vi que várias mães, vários pais no mundo inteiro não usam medicamento, né, com as crianças, porque muitas crianças não se adaptam ao medicamento, né, a terapia alopática, e alguns pais preferem fazer uma linha mais natural mesmo, com fitoterapia, ou com óleos essenciais, com acupuntura, com a fonoaudióloga, com a terapia, né, individual. Enfim, todos esses apoios, né, terapêuticos que, no fundo, vão ser até bem mais efetivos, muitas vezes, do que a medicação, né? Não é todo mundo que se adapta com uma medicação. Da mesma forma que a gente está falando aqui de óleo essencial, gente, não quer dizer que todo mundo vai se adaptar com óleo X, né? Por isso que precisa fazer um acompanhamento e ver se o óleo X vai ser bom para você, né? Mas tem alguns óleos que, assim, na sua maioria, tem um efeito bom
para várias crianças que passam por isso, né? O DDR é um deles, na verdade, uma Aqui mistura, em né? casa a gente se adapta com todos eles. Todos são bons. A gente não sabe qual é o melhor. Tem o meu preferido. Meu preferido para usar com meu filho é o Balance. É Legal. realmente o meu preferido. E o DDR também. Assim, mas todos são